Olá! Olha, quem já pegou o Novo Testamento para ler, com certeza sabe a ordem de cor, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, as cartas de Paulo e por aí vai. Mas e se essa ordem que a gente conhece tão bem não for a única maneira de olhar para esses textos? E se existe um projeto, sabe, uma arquitetura espiritual escondida bem ali, na nossa frente? Então, vamos mergulhar nisso, porque vamos combinar. Ler o Novo Testamento, às vezes, parece que a gente está tentando montar um quebra-cabeça, só que com peças de caixas diferentes, sabe? A gente tem biografia, história, cartas pessoais, profecia, tudo junto. A grande pergunta é como é que tudo isso se conecta para formar uma imagem coesa do desenvolvimento da fé. E essa é a grande questão que a gente vai investigar aqui. A ordem que temos hoje é super útil, claro, mas será que ela realmente segue a progressão que foi pensada lá no início para o crescimento espiritual de uma pessoa? Fica a dúvida, né? A ideia por trás disso é realmente fascinante. O Novo Testamento não seria só uma coleção de livros, uma antologia, mas sim uma arquitetura espiritual. Pensa nisso como se fosse a planta baixa de uma casa, um projeto para construir a maturidade na fé. E cada livro seria um cômodo que precisa ser visitado na ordem certa para a construção fazer sentido. E o mais incrível é que a chave para decifrar essa tal planta baixa parece que sempre esteve lá, num capítulo que muita gente já leu, mas talvez nunca com esse olhar. A resposta, ao que tudo indica, está em Lucas capítulo 24. E o mais impressionante aqui é de onde vem essa chave. O princípio para entender essa estrutura toda não foi criado por um teólogo nem por uma tradição da igreja, nada disso. Veio diretamente de Cristo, logo após a ressurreição, quando ele explicou como todas as escrituras apontavam para ele. Esse é o tal princípio regulador. O que Jesus estava fazendo ali não era só um resumo do Antigo Testamento, uma recapitulação. Ele estava, na verdade, estabelecendo um método, uma lente, uma forma de enxergar através da qual toda a revelação deveria ser compreendida. Certo, mas como a gente aplica isso então? Bom, essa chave de Lucas 24 pode ser resumida em 3 princípios bem práticos. Primeiro, o conteúdo é uma pessoa, Cristo, não é só sobre doutrinas. Segundo, a revelação é progressiva, existe uma ordem e um fluxo para o crescimento espiritual. E terceiro, a compreensão verdadeira não vem só do estudo intelectual, ela depende de uma conexão viva com o próprio Cristo pelo Espírito. E aí, com essa chave em mãos, aquela aparente coleção de livros começa a se encaixar, a se organizar numa estrutura que é clara e, mais importante, intencional. Vamos ver como essa arquitetura se revela. E aqui está a planta baixa. O interessante é que a organização não é por gênero literário, nem por ordem cronológica, é por desenvolvimento da graça. Primeiro, vem a revelação da pessoa de Cristo nos evangelhos. Depois, a gente recebe os fundamentos, a proteção com Atos, Pedro, Tiago e Judas. Só então, com essa base sólida, é que se está pronto para a completação, a edificação e a maturidade com as epístolas de Paulo. E, finalmente, tudo se fecha na consumação, o reino eterno, com os escritos de João. Veja que uma etapa constrói sobre a outra. E tem um ponto-chave aqui. Antes de mergulhar na profundidade dos escritos de Paulo, essa arquitetura mostra que é preciso passar pela etapa dos fundamentos para receber a epignosis. Essa é uma palavra grega que significa mais do que um simples conhecimento. É um conhecimento pleno, completo, que protege e que é essencial para a gente saber discernir a verdade do erro. Por isso, os escritos de Pedro vêm antes, eles constroem esse alicerce protetor. Agora, vamos ver essa arquitetura em ação. E para isso, vamos usar um exemplo bem poderoso, que inclusive desafia uma prática muito comum sobre por onde começar um estudo mais profundo das epístolas. Muita gente, quando vai a fundo, começa por Romanos, mas segundo essa ordem espiritual, Gálatas é que seria a verdadeira porta de entrada para a maturidade cristã. Começar por Romanos seria como tentar construir o telhado antes de firmar as paredes. Para entender por que Gálatas tem esse papel de porta de entrada, a gente precisa olhar para a mudança que essa carta representa. O que vemos em Atos 15 foi uma espécie de tolerância temporária, um passo pedagógico para ajudar a igreja que estava nascendo. Gálatas, por outro lado, chega para encerrar esse período de transição. Ali se estabelece uma verdade absoluta, um padrão novo e inegociável para a vida. Essencialmente, Gálatas move o foco. Sai do evangelho objetivo, que trata da nossa justificação, do perdão dos pecados, aquilo que estabelece a nossa posição em Cristo, e nos leva para o evangelho subjetivo. E o que é isso? É o que lida com o dia seguinte, com a salvação da alma contínua. É sobre como a gente vive, na prática, essa vida em Cristo, através do Espírito.
E isso tudo nos leva ao propósito final de toda essa arquitetura espiritual. O objetivo, no fim das contas, não é só ter uma nova forma de organizar os livros da Bíblia ou acumular mais uma informação teológica. O objetivo final é a transformação. É a formação de Cristo dentro de quem crê. Toda essa estrutura, desde os evangelhos até os escritos de João, tem um único propósito: levar a pessoa a um ponto onde a própria vida de Cristo se manifesta através dela. E Gálatas resume isso de forma brilhante, nessa distinção que é decisiva. Existem basicamente 2 caminhos. O das obras, que nasce do esforço humano, do ritual religioso, que leva à escravidão e à luta. E o do fruto, que é resultado da vida divina, de um relacionamento genuíno que gera liberdade e descanso. Um produz corrupção, o outro, vida eterna. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. No fim do dia, a questão não é sobre o que se sabe, mas sobre o que está sendo produzido. A fé vivida está gerando obras, um esforço cansativo para agradar a Deus, ou está dando fruto, como resultado natural e espontâneo de uma vida conectada a Ele? Uma questão que, sem dúvida, vale a pena pensar.